Tá, começamos a gravar então, gente. Boa noite. Para quem estava na última aula, infelizmente, aqueles problemas que teve com o meu microfone continuaram tendo com. Teve no vídeo, então não gravou tudo que eu falei na última aula. Ainda bem que foi parte da última aula só, que eu não gravou. Então eu vou recortar aquilo, vou colocar só a parte da Júlia no vídeo da aula passada. E vou passar agora em 10 minutinhos só para ficar. Então vocês já tomam como refresh do conteúdo, mas só para ficar gravado, né? Eu vou dar a continuação, finalização do período colonial, né? Pessoal que chegou agora, eu vou. Vi duas pessoas chegaram agora. Vou falar em 10 minutinhos o conteúdo final do ciclo do ouro, só para ficar gravado, porque não gravou na aula passada. Então, gente, depois que a Júlia passou a questão das revoltas, né? Sobre a gente vai ver, então, já estamos no período final, né, do ciclo do ouro, né? O ciclo do ouro ele é considerado, de fato, um ciclo, né? Diferente do açúcar, que a história chama de ciclo do açúcar, mas não é bem um ciclo, né? Porque não tem início, meio e fim, e o ouro tem início, meio e fim, né? Tem a descoberta do ouro, tem um meio que é a exploração alta do ouro, principalmente um encontro de pedras preciosas como diamante, e o fim do ouro, que é o esgotamento, né? O declínio da mineração, que é, então, de fato, quando há um esgotamento das jazidas de ouro e de diamante, né? Isso já praticamente quase no final do século XVIII, metade do final do século XVIII. E outras questões que, assim, que acontecem, então, as técnicas rudimentares de extração, né? Então, as técnicas não eram muito avançadas para o período, então eles não conseguiam extrair o ouro que estava tão enterrado, né, nas grandes, nas montanhas, nas jazidas, né, de ouro. A intensificação da crise interna, que tem como tópicos, então, o furor capitalista português, né, aquele tanto de taxas que a coroa portuguesa cobrava, como a Júlia passou na aula passada. E o sentimento antimetropolitano também acontece bastante nesse período, que é a questão das elites terem estudado o iluminismo e abraçarem essas ideias, né, para fugirem dessa tanto do domínio metropolitano, né, mas também dessa questão das taxas e tudo mais. E acontece então um renascimento agrícola na região, né, que é como havia muita gente ali, né, naquele período foi muita gente morar naquela região, então começou a se ter um resgate, né, de trabalhos que envolviam agricultura, como a plantação de açúcar, algodão, tabaco, mas também a pecuária, etc., para as pessoas se ocuparem, né? Porque o serviço a ver com a exploração do ouro já estava em declínio, né? Então, próximo slide, está indo. Então, como consequência da mineração, a gente enxerga, né, um aumento populacional, né, daquela região, né, que vai se tornar o estado de Minas Gerais. Acontece então também a interiorização e expansão do território, né, do território português. Grandes centros urbanos deixam de ser só no litoral e também então no interior do Brasil há bastante ocupação, né, de gente. A questão urbana acontece muito na região ali. A integração entre as províncias também é algo muito importante, né, desse período, né, onde as províncias do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste, que é onde está Minas Gerais, e as províncias do Sul começam então a se comunicar, né, começam a ter uma troca comercial entre elas. O eixo econômico deixa de ser então no Nordeste, né, em questão do açúcar, que já está em declínio, e passa então para o Sudeste, né, na região de Minas Gerais, onde com a questão da mineração se torna o principal fator econômico, né. Há um crescimento no mercado interno colonial, né, então há muita produção de insumos, né, de comida e também de produtos do cotidiano aqui no Brasil, e se consomem muitos esses produtos aqui dentro mesmo, né? Então se produz e se consome aqui. Deixa de ser só um mercado exportador como era antes no colônia, onde se plantava aqui e se fabricava aqui, fabricava entre aspas, e se mandava para fora, né? Se exportava. E a urbanização do Brasil, né? Os grandes centros urbanos começam então a surgir, né? A arquitetura também é a que começa a surgir, de construções de casas e vilas que se tornam bastante populosas, né? E estradas e etc. Deixa eu ver o próximo slide. Outras consequências, né, que surgem no período, então, é a diversidade social, né? Camadas intermediárias surgem, né? Não existe só
uma camada muito rica e outra camada extremamente pobre, quando não escravizada, né? Então começa a surgir classes médias, por assim dizer, né? E pessoas comerciantes pequenos, mas que também não são, por assim dizer, miseráveis, pobres, né? Então começam a surgir outras camadas sociais além dos extremos, né? De muito rico ou muito pobre. Então surge então essa nova elite urbana, né, que também é uma elite ilustrada, né, uma elite que começa também a se preocupar com a questão dos estudos, muito atrelado ao movimento iluminista europeu, né. Muitos vão para a Europa estudar, né, que a gente vai ver mais para frente essa questão. E o desenvolvimento cultural também na região acontece bastante com a questão do barroco, né, mineiro e o arcadismo, a questão do Aleijadinho, né, de ele fazer suas obras de pedra-sabão. Pedra-sabão, eu vou tirar só comentar que não é uma pedra feita de sabão. Eu tinha muito essa noção quando eu estudava no ensino médio. E pedra-sabão é só um nome que eles dão para um tipo de pedra, que é pedra de verdade, é uma pedra bem comum, assim, e que ela é de fácil... ela é muito usada em questões de esculturas, etc., porque ela é de fácil manuseio, assim, ela para lixar e para dá para moldar bem, para moldar mais facilmente. Adquirir o formato que se queira mais fácil, né? E também a questão do desenvolvimento intelectual, né? Um desenvolvimento político intelectual, né? Na região ali, com a ver com essa nova elite que surgiu, né? Essa elite, de certa forma, ilustrada. Agora, então, a gente vai para um conteúdo que a gente já não viu na aula passada, que é a relação entre Inglaterra e Portugal, né? Só que tá demorando o slide aparecer para mim. Para você já apareceu? Apareceu já aqui. Apareceu. Uhum. Tá. A relação entre Inglaterra e Portugal é bem breve, assim. Quer dizer, ela não é breve, ela é por muitos séculos, né? 2, 3 séculos se perseguiu. Mas ela é um assunto, assim, que se cobre em vestibular bem breve, né? Ela é muito atrelada ao imperialismo inglês, né? A gente sabe que desde do avanço do capitalismo, né? Do mercantilismo, de 1500 até o seu declínio, já no final do século XIX, podemos assim dizer, que daí surge o neocolonialismo, né, etc. Então, a Inglaterra sempre teve bastante... sempre foi uma grande protagonista, né, de conseguir se enriquecer muito através das grandes navegações, né. Então, assim, foi por muito tempo a principal potência comercial do mundo, né. E muitas dessas coisas estiveram atreladas, né. Então, se ela conseguisse se aproveitar bastante das navegações ainda no século XV, século XVI, isso foi muito importante para... os historiadores debatem, né, que isso foi muito importante para o avanço industrial, né? A Inglaterra só conseguiu ser a pioneira na Revolução Industrial, né, com a construção das primeiras fábricas, a questão das tecnologias, como o uso do vapor e do carvão, né, a queima do carvão no uso do maquinário. O dinheiro que foi investido nisso se deu muito das grandes navegações que a Inglaterra conseguiu dominar nas Antilhas, na América mais do Norte também, mas também com a parte asiática do mundo, né, que é onde a Inglaterra teve um grande imperialismo lá, né, principalmente na Índia e no sul da China, né, onde hoje é um tema tá bem em pauta a questão de Hong Kong, né, não sei se vocês acompanham os últimos noticiários, mas vira e mexe acontece, né, mas ultimamente anda acontecendo uma tentativa de desvinculamento do país Hong Kong, né, com a China. E isso está tendo várias questões que envolvam outros países, como a própria Inglaterra também está começando a se meter no assunto, né. Isso não é assunto para agora, esse é assunto para aula de atualidades. Mas a Inglaterra, então, era a principal potência do mundo, né? Então, ela foi o país pioneiro na Revolução Industrial, né? Teve a primeira Revolução Industrial que aconteceu lá, onde houve a transição do artesanato para o maquinário, né? Vocês já tiveram essa aula contigo, né, Julian? Acho que foi. E com o Lucas, da primeira Revolução Industrial. Não tiveram? Acho que foi, sim. Logo após as Revoluções Gloriosas da Inglaterra, se não me engano. E aí o tráfico de escravizados, né? Que a Inglaterra lucrou bastante com esse comércio. Então, quando a Inglaterra começa a entrar na história de Portugal e logo na história do Brasil, a Inglaterra foi o principal suporte militar, por assim dizer, de Portugal na guerra de restauração contra a Espanha, né? Então, a gente viu aquele período da Península Ibérica, onde a União Ibérica, né,
com Espanha sob domínio de Portugal, porque Portugal não conseguiu ter... O rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros diretos, né? Então houve uma disputa pelo trono e o trono espanhol conseguiu, através dos seus contatos, estabelecer uma figura que comandaria Portugal, mas que estava atrelada ao Império Espanhol. Então, Portugal ficou sobre as mãos, por assim dizer, da Espanha de 1580 a 1640, né, por 60 anos. E o fim da União Ibérica foi em 1640 e teve muito... Portugal só conseguiu esse fim, essa independência, essa volta dessa independência, com o suporte da Inglaterra, né, com suporte militar, principalmente, né, armamentos e navios também, com a ajuda da Inglaterra. E então as relações entre Portugal e Portugal vão se prosseguir depois no século XVII, né, de 1640 em diante, vai continuar tendo um grande comércio entre os dois países, né, uma grande dependência de Portugal com o comércio inglês. Nas suas colônias de Portugal na América, mas também na África, vão surgir vários tratados de liberação de comércio nos portos, né, de taxações dos navios ingleses atracando nos portos e sendo abastecidos e saindo dali pagando taxas baixíssimas, né? A gente vai ver isso mais adiante em aulas futuras. Mas a questão principal da relação entre Inglaterra e Portugal vai surgir com o Tratado de Methuen, né? Que surge em 1713 e vai ver sua finalidade em 1836, né? Que esse tratado ele é conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos, que vai ser um tratado onde todo o vinho que a Inglaterra precisava, né, que a Inglaterra consumia, viria exclusivamente de Portugal, né? E todo o tecido que Portugal precisaria, né, nossa nação, viria exclusivamente da Inglaterra. A Inglaterra não tinha uma produção muito rica de vinhos, né? Por ser um país de clima que não possibilitava tanto isso. E Portugal não tinha, então, a indústria, né, fomentada de tecidos, mas não tinha, por ser um país também pequeno, não tinha a questão da manufatura de tecidos não era muito comum ali e eles precisavam exportar. Então, mas não exportavam antes esse tratado só da Inglaterra. Mas a partir desse tratado fica explícito que é a parte só da Inglaterra que vai ser exportado. Pode falar, Júlia. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre isso nas aulas sobre Inglaterra, da questão do cercamento de campos e tudo mais para a produção de algodão, de lã, de lã com as ovelhas e tudo mais. Então, essa produção de tecidos na Inglaterra ela é muito anterior, ela é lá do século XVI, XVII. Então, nesse ponto, a indústria já era enorme na Inglaterra. Então, na Europa, então, ela era ponto de referência de tecidos, né? Tudo por causa dessa implementação desde o século XVI com o cercamento dos campos. Uhum. Era isso. Bem pontuado. E esse tratado, então, de que isso vai gerar... Porque, imaginem o quanto de vinho a Inglaterra consome por ano. Com certeza é um número muito menor do que o quanto de tecidos que a população, não só a corte, mas a população em geral da Inglaterra consumia, né? Então, ao ver, assim, principalmente com o nosso olhar hoje, né, que é um olhar bem distante do período, a gente consegue ver que não era um tratado muito justo, por assim dizer, né? Então, era bem que óbvio que a Inglaterra ia lucrar muito mais ao só vender, ao Portugal só comprar seus tecidos, né, não comprar tecidos de outros lugares, a indústria têxtil não consumia tecido de outros lugares, enquanto o vinho, que é algo que não se consome tanto, né, e não tinha, a Inglaterra não ia, o Portugal não ia ganhar tanto dinheiro só vendendo, com a Inglaterra só consumindo seus vinhos, porque a Inglaterra não consumia tanto vinho quanto eles consumiam tecidos, né. Mas essa questão do tratado vai ser um ponto importante na questão da estagnação da economia portuguesa, né, não só estagnação como crises e dificuldades que a economia portuguesa vai enfrentar, né. Então, essa exportação de vinho para a Inglaterra, como eu acabei de comentar, não vai gerar capital, né? Não vai ter dinheiro circulando o suficiente, né, para pagar todas as despesas do governo. Não só isso, né? Mas, enfim. E a indústria não vai se desenvolver, né? Porque a produção de vinho é algo bem manufatureiro, né? Algo bem artesanal. E a indústria, tanto na Inglaterra, mas quanto nos outros países, os principais maquinários, os primeiros maquinários inventados, tinham essa relação com a questão têxtil, né? Como a Júlia acabou de trazer ali.
Então, a indústria de máquinas, por assim dizer, em Portugal não vai ser desenvolvida por eles não produzirem tecido. Vocês conseguem entender? Então, a partir do momento que eles não podem produzir tecido, porque a questão do Tratado de Methuen, né, Portugal não pode produzir tecidos. O que eles precisam de tecido, eles têm que comprar da Inglaterra. A questão com a Inglaterra, ela não pode produzir vinhos, o que eles precisam de vinho, eles têm que comprar de Portugal. Esse é o tratado. Então, a partir do momento que Portugal não pode produzir tecidos, eles não vão ter esse avanço, então, na indústria, né? Vão ter com outras coisas, mas não vão ser tão avançados quanto a questão da indústria, né? Da indústria têxtil. E isso vai, então, gerar um aumento de dívidas com a Inglaterra, né? E esse aumento de dívidas vai começar a ser pago quando o ciclo do ouro atingir seu ápice, né? Essa metade, por assim dizer, e praticamente boa parte do ouro brasileiro que ia para Portugal, né? Muito desse ouro vai ser utilizado para pagamento de dívidas de Portugal com a Inglaterra, né? Então, existem vários debates assim, historiográficos que vão discutir a questão do ouro brasileiro hoje estar nos palácios e, enfim, terem ido para a Inglaterra e de lá daí se fez outras coisas, né? Se construiu muito da riqueza da Inglaterra, né? Daí principalmente a riqueza. A própria Revolução Industrial, ela é fomentada com o dinheiro brasileiro. A Revolução Industrial inglesa, quando a gente olha o processo e a acumulação de bens, que o Bruno até já falou sobre a criação do comércio marítimo na Inglaterra, lá a partir do século. Tu se mutou, Julien. Ela é também parte disso, dessa acumulação prévia, mas também dessas dívidas causadas com Portugal, né? Portugal pagando a Inglaterra, e o ouro, que era absurdos que iam dinheiro para lá, para a Inglaterra, por causa dessa dívida. Ouro, né? Ouro brasileiro. Sim. E que em ouro, como já dizia Silvio Santos, ouro não vale mais que dinheiro, né? Então, esse ouro, ao longo do tempo, com certeza, ele foi cada vez mais sendo tendo mais valor, né? Então a Inglaterra, com o passar do tempo, foi acumulando capital, né? Através do pagamento de dívida de Portugal com a Inglaterra. E isso só gerou mais riqueza para a Inglaterra e mais pobreza para Portugal, que não conseguia ter o ouro extraído das suas colônias, né? No Brasil, acumulado, né? Não conseguiam acumular uma certa quantidade de ouro e não conseguiam, então, ter juros e etc., né? Com a acumulação de bens metais preciosos, né? Então, sobre a relação Inglaterra de Portugal é isso, gente. E a gente vai ver que logo vão aparecer outras questões nas próximas aulas. Agora a gente vai, então, para a Era Pombalina, onde a gente vai discutir algumas questões que tem a ver com essa relação de Inglaterra e Portugal, né? Mas, principalmente no Brasil Império, a Inglaterra vai voltar a ter bastante contato com agora o Brasil já independente, né? Com as questões, principalmente as questões do tráfico de escravizados, né? E aí que a gente vai discutir mais em outras aulas, né? Não sei se vai ser o que vai dar essa aula, mas a gente vai discutir que não tem essa questão principal da Inglaterra com o fim do tráfico negreiro, não é porque a Inglaterra é boazinha, né? E sim porque a Inglaterra vê benefícios capitalistas, né? Enriquecedores no fim da escravidão, né? Enfim, a gente vai ver isso em outras aulas. Então agora a gente começa a aula do período pombalino, né, que é um período que vai se extinguir, é um período da história do Brasil colônia que vai ser recortado entre 1750 a 1777. Deixa eu botar a próxima slide. E a Julien pode então começar. Então tá, então a gente começa a partir do pressuposto que o rei anterior a José, que agora eu não vou me lembrar o nome, é o pai de José I, né, Dom José I, ele falece e daí Dom José I ele sobe ao trono em 50 e é o que demarca principalmente a entrada do Marquês de Pombal ou Sebastião José de Carvalho e Melo, que ele era até então, antes desse cargo, né, de primeiro-ministro, ele era embaixador de Portugal na Inglaterra, e eu acho que isso é bem importante na questão da Inglaterra e Portugal, dessas reformas que o Pombal vai fazer, né, nas colônias portuguesas em Portugal, porque ele tinha uma visão já bem de perto de como funcionava o Tratado de Methuen e dos déficits causados, né, pelo Panos e Vinhos. Então, essa experiência prévia do Marquês de Pombal como embaixador de Portugal na Inglaterra
ser bem útil para a fomentação das reformas, né? Então, ele é contratado pelo rei como primeiro-ministro, como eu disse, e ele assume a administração de Portugal e das colônias. Ele era, por parte da coroa, ele era bem quisto antes de entrar como primeiro-ministro. Ele, na verdade, ele casou 2 vezes, e isso é a título de curiosidade, só para vocês entenderem por que ele foi nomeado como primeiro-ministro, né? Porque ele tinha uma proximidade com a rainha, com a mulher do Dom José I, e era casado com uma das amigas da rainha. Então, eles tinham uma relação, as duas eram austríacas, e o Marquês de Pombal, então, ele assumiu como primeiro-ministro a partir daí. Mas a gente vai ver que a relação dele com os outros nobres, né, parte da nobreza portuguesa, é bem conturbada, digamos assim, pelas reformas que ele implementou, né, porque ele fez algumas limitações, enfim, mas pela coroa ele era bem quisto. Então, como a gente pode já iniciar essa questão? Acho que a gente pode ver as medidas que ele instituiu, né, de forma ampla, porque a gente vai se aprofundar em cada questão das reformas, mas principalmente pela revitalização do metalismo. Para quem não lembra, o metalismo é um sistema monetário que o valor da moeda local ele é um valor estipulado de um metal, pode ser do ouro, da prata, enfim, e ele é com quantidade fixa, ele vai flutuando de acordo com o que se estabelece. Ele, a partir desse momento, ele começa pela escassez, né, porque a partir desse ponto, no metade do século XVIII, já começa a escassez do ouro, do diamante, né, no Brasil, porque os recursos foram acabando, né, então ele começa a não focar tanto, óbvio, eles tinham interesse, né, dos recursos minerais, mas também de produzir itens manufaturados, como a Inglaterra já está fazendo, em outros locais da Europa já estava fazendo, e começa a focar em outras economias, outras possibilidades de comércio. Ele, então, começa a ter uma maior visão de controle da balança comercial, e isso tem muito a ver com o déficit que o Bruno falou antes desse tratado de panos e vinhos, de Portugal estar importando muito, exportando pouco, porque vocês param para pensar, o que é mais importante, vinho ou tecido? O que é mais utilizado, vinho ou tecido? A gente usa tecido o tempo inteiro, o vinho a gente toma de vez em quando, e obviamente na época acho que provavelmente deveriam tomar mais, não sei, mas é muito mais importante o tecido, então eles estavam importando muito, era muito grande o déficit, e aí o Pombal faz reformas, né, que o Bruno vai falar depois, com a criação de itens manufaturados do Brasil e Portugal, né, essa relação que vai se estabelecer nesse momento, para diminuir o déficit com a Inglaterra. O reforço do sistema colonial das relações é uma intenção de unificação desse império português, dessas dependências, que a gente vai começar a ver a partir do século XVIII, uma dependência muito grande de Portugal com o Brasil. O comércio português é baseado no que estava sendo feito no Brasil, então isso se reforça mais ainda no período pombalino, e estimula a produção manufatureira, como eu já disse antes, que está muito ligado ao controle da balança e toda a revitalização do metalismo. Então eles são um combo, né, de uma coisa só, que são a intenção do Pombal de aumentar o Império Português como uma questão econômica mesmo. Então, a metrópole e as colônias vão ter trocas maiores de matéria-prima, manufaturados, que vão ser produzidos em Portugal, e etc., né? Como a gente vai ver depois, mais para frente. Pode passar, Bruno. Então, eu já tinha botado uma fotinha, a primeira fotinha do slide lá do início, já é o Pombal, isso também é uma outra pintura do Pombal, e as duas têm coisas parecidas, né? Que são essas folhas, você vê que ele tá com folhas na primeira, depois eu vou voltar ali pro primeiro para mostrar algumas coisas. Pode botar. Olha, você vê também que já tá com folhas, com tinteiro, pena, escrevendo. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar depois, que é a ideia do Pombal com o iluminismo, com o déspota esclarecido. Pode passar, Bruno.
Pode passar. Que é a ascensão das ideias iluministas no século XVIII. Eu acho que vocês já tiveram essa aula, né? Já tiveram, Bruno, de iluminismo. E aí, só para recapitular o que foi falado lá em iluminismo, o que são as ideias iluministas? É a ideia de liberdade pessoal, pensamento crítico, racional, científico, experimentação, de racionalidade, como eu falei, de bens, de propriedade privada. Então, essa ascensão das ideias iluministas, ela tá, nessa época que Pombal entra na jogada, está super em alta, e também vai estar entrando com isso a crise do antigo regime, que a gente vai ver, que vocês já viram até com o Lucas, né, com a questão da Revolução Francesa e tudo mais, mas aí já estava crescendo, né, a satisfação, enfim, a discussão do que é o absolutismo, e que é o que está acontecendo em Portugal, né? Portugal é uma coroa que se preza como absolutista, então isso são choques de valores, né? Só que Pombal vai colocar de forma conjunta. Como é que isso acontece, né? Ele é chamado, então, de um déspota esclarecido, ou um absolutismo iluminado. Aí esses pesos são duas coisas totalmente diferentes, porque um prega a liberdade, a discussão do absolutismo com uma coisa um pouco, né? Enfim, várias questões estavam sendo questionadas na época, e que era o absolutismo em si mesmo, a questão do rei com poder total. E como é que ele faz isso, né? Na verdade, ele implementa nas questões de economia, nas questões de comércio, política, social, ele implementa o que os iluministas estavam pensando, que é racionalismo, que é pensar como isso pode ser implementado para aumentar a eficiência burocrática, a eficiência do comércio. Então, o absolutismo iluminado é porque, na verdade, eles prezavam essas características, porém, ao contrário do que os iluministas estavam falando, eles não iam contra o absolutismo. Eles achavam que o absolutismo era algo útil e necessário. Então, como a coroa absolutista e o Pombal sendo um enviado da coroa para fazer tudo o que ele estava fazendo nessa época, né, ao braço direito, ele vai contra essa questão dos ministros falarem que o absolutismo era ruim. Então, a gente vê então que ele faz, que o Bolsonaro está fazendo, porém, ele apoia o absolutismo. Só que isso não acontece só em Portugal, isso acontece em outros locais do leste europeu, como a Prússia estava fazendo também. E por que isso aconteceu nos locais, né? Porque essa relação curiosa aconteceu. Porque em alguns locais a burguesia era uma burguesia esvaziada, ela não tinha uma economia muito forte, então não tinha esse movimento, essa coisa borbulhando dentro dos países de mudança, e dessa mudança implícita não, é fomentada pelas pessoas particulares que não eram, né, esses burgueses. Então, não tinha isso, né? Portugal não tinha uma camada burguesa muito forte. Então, o Estado tomou para si essa coisa de implementar essas coisas iluministas. Então, ele substituiu a iniciativa privada nesse momento de implemento do iluminismo, né? Dentro desse processo. Pode passar. Então, a gente começa com as medidas pombalinas. Primeiro, a gente vai falar sobre as políticas administrativas, a racionalidade e eficiência administrativas como princípio. Então, isso a gente já falou um pouco, porque é uma questão iluminista, né? Era necessário uma burocracia moderna para se ter uma eficiência maior para o que ele estava fazendo. Ele extinguiu os resquícios da capitania hereditária. Então, isso é uma coisa que foi até um pouco polêmico quando eu estava pesquisando sobre isso, porque eu até discuti isso com o professor, o Luquinhas, porque eu estava falando, mas, na verdade, as capitanias hereditárias, elas iniciam, né, quando o Brasil começa a ser colonizado, a região do Brasil começa a ser colonizada, mas ela não dura muito tempo como capitania hereditária. Na verdade,
o que se tem nessa época são resquícios, porque a partir de 1580, por aí, se implementa o governo geral e tudo mais. Eu acho que já foi falado isso com não sei quem deu antes da gente, acho que foi o Lucas, não tenho certeza. Então, nesse momento já não existia a capitania hereditária como a gente pensava, que são aquelas faixas e tudo mais, e as capitanias hereditárias, como o nome diz, que passavam, né, de pai para filho. Isso, na verdade, já não existia mais. Existiam capitanias, e capitanias vão continuar existindo até 1821, antes da independência. Só que ele acaba com os requisitos que existiam, uma dessas poucas coisas, desses poucos requisitos que existiam em algumas regiões do Brasil, a capitanias de formas como capitanias mesmo, porque eu não sei se vocês vão lembrar o que é exatamente uma capitania. A capitania ela é uma região, território que é doado pela coroa, né? Que é da coroa, mesmo sendo uma capitania hereditária, e ela vai ou ser uma capitania real, uma capitania hereditária, como eu falei antes. Então, o que estava acontecendo que eram as capitanias reais que enviavam pessoas específicas para fazer esse processo de capitania, e é o que continua existindo até 1821. Mas então, o que o Pombal faz? Ele acaba com as hereditárias nesse momento. Então, a reunificação administrativa é um pouco do que eu falei sobre essa coesão colonial, essa coesão entre colônias, né, e Portugal, da metrópole com as suas colônias, uma rede mais conectada de comércio, de política, e isso se dá muito também com outro intervento ali, que é a diminuição do poder ultramarino. O Conselho Ultramarino, ele era, também foi falado antes, eu acho, mas só reiterando, né, o Conselho Ultramarino, ele era um grupo de pessoas que faziam, também juridicamente, eles faziam, digamos assim, um processo de decidir o que estava sendo feito nas colônias. Eles eram o cérebro, né, digamos assim, do que estava acontecendo nas colônias. Eles pensavam que decidiam disputas, decidiam casos jurídicos, enfim, rotas marítimas decidiam. Então, eles eram um grande poder que não estava nas mãos da coroa, né? Então, o Pombal diminui esse poder do Conselho Ultramarino a partir desse momento. Eles continuam existindo, tá? Mas eles diminuem essa influência que eles tinham e trazendo um pouco mais dessas responsabilidades de tomada de poder para ele, para a coroa, né? E a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso eu também já falei lá nos Bandeirantes, mas isso é uma medida do período pombalino, que é, não sei se vocês vão lembrar do que eu falei, mas é a questão tem a ver com a mudança, né, do eixo nordeste para o eixo das Minas Gerais, o eixo centro-oeste, o eixo do sudeste, né? Então, o poder não, digo, a influência econômica estava mais ligada nesse eixo, por causa da expansão de minérios e tudo mais. Então, essa mudança ela é estratégica para demonstrar o que estava acontecendo nessa época na colônia, né? Só queria trazer junto com isso, né, gente, como a gente viu, o eixo econômico já não era mais no Nordeste, né, então o que representaria a capital no Nordeste, em Salvador, era essa questão, né, do eixo econômico sei lá, então agora o eixo econômico é no Sudeste, Minas Gerais, mas a capital vai para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque era importante para a época, muito importante na época, que as capitais fossem em zonas portuárias, em que tivesse bastante contato com o oceano, por exemplo, porque a maior parte do comércio era realizado através das navegações, né? E qual era o principal comércio não de exportação, mas de importação para a América Portuguesa, no Brasil? Era o comércio de escravizados, né? Então, é necessário que a capital seja uma zona portuária, porque a principal mão de obra vai entrar pela zona portuária, né? Então não tem como uma capital ser no interior num lugar mais remoto, como talvez seria Vila Rica, né? Onde hoje é Minas Gerais,
que não teria tanta condição de manusear o principal fator econômico que tem a ver com a exportação, né? Que necessita, de fato, então ter um porto, ter onde atracar os navios, né? Sejam eles navios de tráfico de escravizados, seja também de navios de exportando ou importando produtos, né? Então, só para lembrar, depois a gente vai ver agora já no século XX, né? Mais de 200 e poucos anos depois que se vai para o Rio de Janeiro, daí sim a gente já vê então esse plano de botar uma capital já no centro do país, né? Já com outros viés, né? Ali tem toda a questão, a Brasília tem toda a questão de ser o centro exato do país, né? O ponto onde tu vê no mapa é o centro do país. Tem outras questões que a gente pode discutir melhor quando a gente vê a questão já no Juscelino Kubitschek daqui a meses. Uhum. Tá. Então, sobre reforma política administrativa, eu acho que isso é importante vocês saberem, terem uma noção. Claro, isso que a gente está falando é a parte que eu acho que é importante para vocês saberem, estudarem para que cai no vestibular, enfim, Enem, né? Mas sempre vocês podem pesquisar mais coisas, tem mais coisas aqui, o que a gente está dando, o que a gente acha que é o essencial, né? Para vocês entenderem essa transformação desse processo da Pombal, né? Sim, tem. Eu ia até falar, mas aí eu me contive, porque senão vai dar muito pano pra manga isso aí, de falar da capital. Qual lugar? Porque dá muito pano pra manga. Começa a falar sobre isso, tem várias coisas pra falar sobre essa questão da mudança do Rio de Janeiro. E tem várias medidas, né? Não só aqui, mas capitais de outros lugares, né? Enfim. Yes. Então, a reforma educacional, ela tem muito a ver com a questão da educação dos jesuítas, que a gente falou nas aulas sobre né, jesuítas. E nesse momento, então, Pombal, no começo do período pombalino, ele já começa, né, a fazer esse processo de retirada dos jesuítas no Brasil, que o Bruno vai falar daqui a pouco. Mas o que a gente vai atentar aqui é a educação que eles promoviam, que a gente teve já uma discussão sobre isso, né, nas aulas anteriores, que é que eles eram um grande local educacional no Brasil, eles tinham essa característica, né, e então, tirando os jesuítas, onde é que ficaria, né, esse vácuo educacional na colônia? Eles tentam se colocar nesse vácuo educacional, né? A coroa, o Estado, o Régio, eles tentam fazer isso e de uma forma um pouco prejudicial, porque não foi um processo muito bom, foi um processo que demorou para ser feito desde o final da retirada dos jesuítas do Brasil até a implementação real do que estavam tentando fazer, demorou alguns anos, então ficaram um bom tempo sem ter uma educação bem, digamos, específica do que deveria ser feito. Então, já começamos por aí. Organizada. Eles já tinham um problema enorme. É organizado, mas que tem muito a ver, né, com o último tópico ali que tu vai falar, né, da laicização e do iluminismo, né. Isso. Então, quando eles estavam tentando implementar esse processo que eles estavam querendo em mente, né, que é, então, acessar o ensino, como, de que forma? Com estudos clássicos, que são os estudos clássicos aqui nesse momento? Então, são o latim, filosofia, quais são os outros? Agora eu não vou lembrar, mas tem a ver com o estudo meio europeu, um estudo voltado para o ambiente europeu, que não tinha muito a ver com o que está acontecendo na colônia, porque era um estudo, então, europeizante, que não se colocava de forma alguma aqui dentro. O que se utilizava eu até anotei que era, deixa eu ver se aqui, ó, grego, latim, filosofia e retórica. Então, de que forma a gente usaria isso aqui no Brasil colônia, onde estava tendo o processo do escoamento dos minérios, da pecuária, da cana-de-açúcar, como se utilizava isso aqui. Então, era um pouco ambíguo e não muito útil esse currículo que eles estavam tentando implementar. Além disso, eles
eles sofreram de falta de professores capacitados para fazer isso. Muitas pessoas leigas começaram a dar aulas e não estavam preparados para isso, né? Não estavam preparados para darem aula e estavam dando aula. Além disso, a mudança de currículo dos jesuítas era bem drástica, porque eles não tinham mais série, eram aulas totalmente fragmentadas, eram bem bagunçados, não era mais uma coisa mais seriada, como estavam fazendo antes, e uma bagunça total, assim. Só que o que a gente pensa, né? Então quer dizer que a coroa estava tentando tirar todas as religiões, laicizar total, a educação nas colônias, não. Porque as outras ordens continuaram dando aula, mantendo seus locais de escolas, né, enfim, continuaram, porque, na verdade, a questão dos jesuítas já é um pouco diferente, então o Bruno vai tratar isso depois, mas foi só a educação jesuítica que foi proibida, digamos assim, né, nessa questão. E a outra questão que está até ali no slide é de que forma econômica isso era feito. Então, eles utilizaram de impostos, que são os subsídios literários, para bancar esses locais, esses professores, criações de novos locais, né, para manter esses alunos. Então, impostos sobre vinho e carne eram uma parte ia para essas reformas educacionais. Então, não foi muito bem aceita, como a gente pode ver, porque, né, era precário quando tinha, não era muito bom, e quem tinha dinheiro para isso, né, a elite, quando tinha dinheiro, eles mandavam para a Europa mesmo, porque lá pelo menos é decente, né, mesmo que fosse uma educação mais clássica, era decente. E outra coisa que eu acho importante mencionar, porque a reforma pombalina ela acontece aqui e lá em Portugal. E lá em Portugal foi totalmente diferente, porque lá em Portugal teve uma questão mais científica, eles tiveram implementações de laboratórios, enfim, coisas mais ligadas ao que estava acontecendo mesmo lá, que era o iluminismo, como eu falei antes. Então, eles tinham já uma intenção totalmente diferente que foi aqui. Aqui foi para outro lado, foi uma coisa mais... Lá foi progressista, porque tu vê em alguns locais dizendo, super progressista a educação na área do Pombal, e aqui foi o contrário que está acontecendo lá. Pode passar, Bruno. Certo, gente. Cadê? Eu vou atrelar o que a Júlia está falando no terceiro tópico ali das relações com os índios. Porque como a Júlia está falando essa questão que lá foi diferente, né? Porque também lá era a metrópole, né? E aqui era a colônia. Então tem toda essa questão de que as pessoas que aqui moravam, mesmo vindo um grande contingente de portugueses durante o ciclo do ouro, a colônia já está estabelecida aqui já em 1700, então há mais de 200 anos, então já tinha uma população já nascida aqui há várias gerações e que já estava bem afirmada com uma identidade aqui local, né? Mas não era preocupante para a metrópole isso. E lá, eles estando na Europa, lá a reforma educacional foi diferente por ter bastante já esse intercâmbio com países já mais avançados no iluminismo. Avançados entre aspas, mas mais que já estavam com ideias iluministas já bem desenvolvidas, por assim dizer. E a questão dos jesuítas também vai se atrelar, não só a questão com a guerra guaranítica, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas também a questão, quando eu estava estudando para a aula de agora, eu vi que o Pombal também se incomodou com líderes jesuítas lá em Portugal também, porque eles estavam também quando o Pombal começou a trazer essas reformas educacionais, os líderes jesuítas lá em Portugal já não gostaram e começaram então a se manifestar contra. E isso então gerou uma série de conflitos entre Pombal, que era o primeiro-ministro, né, que era o principal, a mão direita, por assim dizer, do rei, né, e os jesuítas então alegando ao Papa, alegando às ordens religiosas, ao clero, né, por assim dizer, que tinha muita influência, né, nesse modelo de antigo regime, né. Só vai deixar de ter essa influência quando cai o antigo regime, né, quando
as independências, as repúblicas começam a surgir, né? Então, tinha a ver com essa questão. A expulsão dos jesuítas vai estar muito atrelada também com a questão da reforma educacional, né? Tanto aqui na colônia, né, no Brasil, quanto na metrópole. Mas, voltando então à questão das relações com os índios, os indígenas, né, e Pombal, Pombal vai decretar mais uma vez, né, e de maneira agora bem mais forte e oficial, a questão da proibição de escravidão dos indígenas, né? Então, fica realmente proibido. Então, os bandeirantes aqui já não tinham tanto, como posso dizer, não apareciam, já não eram tão expedicionários, né? Como a gente viu, a questão do ouro já havia fixado mais eles à terra, então já a questão da interiorização, né, de exploração de territórios não explorados, né, de territórios longínquos já não era já tão favorecível no Brasil. Já se via mais o limite, onde era essa região do Sudeste, né, onde já se fazia limite com outros países já de fronteira, país não, mas já com o Império Espanhol, né. Aqui nesse período já só existia essa questão de exploração do território, onde hoje é a área amazônica, né, da região da Amazônia, do Pará. Mas isso a gente vai ver em aulas seguintes, né, como se deu a exploração desse território, que não vão ser pelos bandeirantes. Já a região de Mato Grosso, Paraná, né, como a gente viu nas aulas passadas, a maior descoberta dessas regiões foi pelos bandeirantes, né. Os bandeirantes nesse período aqui de 1759 já estavam bem fixados na região ali de São Paulo, onde hoje é o estado de São Paulo, e a região de Minas Gerais. Então, a partir disso, acontece então, a proibição da escravidão dos indígenas. O Pombal, ele de fato reafirma isso. E também começa então a ter um incentivo de casamento entre brancos e índios, né, para aumentar a população aqui da colônia, né, por pessoas nascidas aqui na colônia. Não era já incentivado a questão de miscigenação, né, de casais com brancos e negros, né, pessoas pretas vindas da África, porque a escravidão ainda era o principal, né, o racismo, por assim dizer, estava em pleno segmento, então não existia essa possibilidade de fomentar casamento entre brancos e pretos, por exemplo. Mas entre brancos e índios, como os índios já tinham toda essa ideia, né, de brancos e índios catequizados, né, brancos e índios que se reconheciam como cristãos, né. Claro que não existia, nem se passava, né, na cabeça deles de um branco ou uma branca se casarem com indígenas isolados, né, que não tinham nenhum contato com a religião católica, com o povo europeu, né. Depois a gente retorna então um pouco na questão dos indígenas, mas não, vou fazer isso agora. Eu acho que vai ficar melhor para vocês verem agora. Então já vou trazer, depois eu retorno esse slide. Vamos ver agora a questão das guerras guaraníticas. Vamos voltar. Eu dividi meio errado aqui. Continuando essa questão dos indígenas, a guerra guaranítica vai acontecer bem nesse início, né, de governo do Pombal. Ela vai ser uma guerra que vai acontecer, um evento que vai acontecer na região onde hoje é a região das Missões, né, aqui no Rio Grande do Sul, e é a chamada Antigas Reduções do TAP, né, como a gente viu nas aulas passadas. Eu mostrei um mapinha para vocês, onde ficava a região do Guairá, né, Reduções do Guairá, que é onde é o estado do Paraná, regiões do TAP, Reduções do TAP, onde hoje é o estado do Rio Grande do Sul, né, esse noroeste do Rio Grande do Sul. Uma questão importante, as questões importantes que vão atrelar com a Guerra Guaranítica vai ser a colônia de Sacramento, né, fundada por Portugal em 1680. A colônia de Sacramento, para quem não conhece, é um vilarejo, uma pequena cidade, por assim dizer, que fica bem perto de onde hoje é Montevidéu, capital do Uruguai, né, mas ficava meio de frente, assim, para o porto, de frente entre aspas, porque é o Rio da Prata que corta as duas cidades, e é um rio enorme, tipo, são quilômetros e quilômetros, não sei dizer, não consigo nem chutar quantos quilômetros são, mas dá para se ver, dá. Eu já estive em Buenos Aires e dá para ver a Montevidéu do outro lado, e logo em seguida a Colônia do Sacramento, mas é muito distante, assim, tipo, tu vê só um pontinho. E nesse período, você já deve ter visto em História da América, né, da América Espanhola, Buenos Aires, né, o Porto de Buenos Aires, o Rio da Prata estavam em ebulição, a questão da exploração da prata, então era uma região muito rica, né, e Portugal tinha muito interesse nessa região muito rica, né, nesse rio e nessa região que tinha
bastante extração de prata. Portugal, então, acaba anexando uma colônia ali, né, um assentamento ali, onde era uma região do território espanhol, seguindo o Tratado de Tordesilhas. Os espanhóis, então, vão tentar expulsar os portugueses desse lugar, né, da Colônia do Sacramento, várias tentativas, mas é uma região que foi construída um forte, ainda hoje existe esses fortes lá. Eu ainda não fui para a colônia, quero muito ir, é bem bonito, assim, o que eu já vi de fotografias. E é uma região que ainda existe ruínas, né, dos fortes, então era uma região bastante protegida, né, fica uma região montanhosa, então é de difícil acesso também. Então Portugal conseguiu resistir uns bons anos com a Colônia do Sacramento ali. Só que vai vir a 1750, com o Tratado de Madrid, Portugal então vai fazer um acordo com a Espanha e vão então fazer uma troca com a região onde hoje é o Sete Povos das Missões, ou onde podemos resumir assim, é a região do Rio Grande do Sul, ficaria que no Tratado de Tordesilhas era a região do Império Espanhol, vai passar então para o Império Português, né? E a Espanha então ficaria com o Colônia de Sacramento, né? E conseguiria então não teria mais essa possibilidade de competir com os portugueses naquela região do Rio da Prata, né? A gente não vai entrar tão a fundo nessa questão do Rio da Prata. Eu acho que isso vai ficar para outras aulas, mas é uma região, como eu já falei, extremamente rica e existia toda a questão de... Tuas irmãs, garanto. Existia todas as questões de contrabando na região, né? A gente vai ver isso mais para frente, como o contrabando na região do Rio da Prata era um comércio extremamente rico e outros países se aproveitavam disso, não só Portugal e Espanha, né? Inglaterra, Holanda se aproveitavam muito disso. Não vamos aprofundar isso porque não é muito nessa aula, nesse conteúdo aqui agora, e talvez não seja nem tanto conteúdo de cair em prova, assim, mas de conhecimento histórico, de prova de vestibular, no caso. Mas o Tratado de Madrid é isso, né? O Tratado de Madrid vai vir, então, para deixar Portugal e Espanha mais amiguinhos, então vai ter essa troca de territórios. Só que a questão principal da Guerra Guaranítica é que esse tratado vai surgir, o Tratado de Madrid vai surgir, sem consultarem uma outra população que era quem habitava essa região que seria trocada, que é a região das missões, né? Os indígenas que ali habitaram, tanto os indígenas que faziam parte das missões, né? Os indígenas missioneiros, quanto mesmo os indígenas que não faziam parte, né? Os que eram livres, os que, de certa forma, visto pela coroa, né, de forma rebelde, né? Porque eles não aceitavam estar submissos, né? E esses indígenas eram o que a gente chama hoje, a maioria deles, o povo charrua, né? Tem um certo tradicionalismo, uma certa memória popular, por assim dizer, do povo charrua, né? Que era um povo que não aceitava serem reduzidos, né? Não aceitavam serem catequizados. Então, muitos grupos desses indígenas missioneiros, né? Então, a gente está falando aqui já de fato dos indígenas missioneiros, não vão aceitar essa troca de território, né? Eles não querem, porque eles teriam que, de certa forma, virar um território, né? Virarem território português. E aqui a gente vai ver, então, alguns tópicos, né? Por exemplo, eles não queriam sair daquela região, né? Porque a questão da identidade é muito atrelada à questão de território, né? Na cultura indígena. Então, o território, se eles saírem dali, eles perderiam a identidade deles, podemos assim dizer, né? Eles não concordavam com isso. Uma outra questão que vai surgir nessa questão deles, que eles vão discordarem, né? Vai ser a questão de sentimento de traição pela coroa, porque os portugueses, eles eram considerados de fato os inimigos. Eles têm a questão dos bandeirantes, né, dos paulistas, que tinha, apesar de boa parte do período não estar atrelado à coroa, mas eram descendentes de portugueses. A maioria dos bandeirantes eram miscigenados, né, entre portugueses e indígenas, então eles ainda tinham então eram conhecidos também como portugueses, né? Então os indígenas, a gente está falando aqui da região das missões, né? Dos Sete Povos das Missões, como a gente viu na aula de jesuítas. É uma região que os Sete Povos vão voltar para cá depois dos bandeirantes, né? Por volta de 1750, final da década de 40 do século XVIII, que os indígenas vão voltar para essa região, né? Depois que os bandeirantes já tinham vindo, saqueado muitos deles, e os bandeirantes não vinham para ficar, né? Eles vinham, saqueavam e voltavam. Então os indígenas fugiram e depois voltaram para esse território dos Sete Povos das Missões. E os portugueses então tinham essa fama de serem povo inimigo, né? Então eles não aceitavam essa questão do território deles virar um território português.
E aqui a gente está falando, gente, de indígenas missioneiros que eram indígenas que conheciam, eram indígenas que letrados, né? Eram indígenas que conheciam um mínimo, por assim dizer, de política, da política do período, né? Da relação entre Inglaterra, da relação entre Portugal e Espanha. Então conheciam os seus direitos, né? Então a gente vai ver aqui um resgate que os indígenas usaram esse discurso, né? De direito à terra, onde eles se reconheciam como cristãos e de certa forma se reconheciam como um povo espanhol, por assim dizer, entre aspas. Então a briga vai ser tanto para a identidade, né, de ser um local onde eles se construíram, né, a identidade deles, um território identitário, mas também a questão de eles se reconhecerem como um povo cristão e que tem o direito à terra onde eles estão ali, né? Então eles vão usar alguns artifícios, vão escrever cartas, até a gente vai ver alguns artifícios de leis, né, legais e oficiais para não sair daquela terra ali, porque porque é uma troca, como está ali descrito em negrito, não foram consultados, né? Só quem consultou, quem resolveu essa troca do Tratado de Madrid foi o rei de Portugal com o rei da Espanha. Vamos perguntando dúvidas, gente. Então, o Portugal e a Espanha vão abrir confronto com esses indígenas que não aceitavam, né, esse Tratado de Madrid. Em 1754 vão iniciar os conflitos armados, né? Primeiramente, Portugal e Espanha vão fazer ataques separados, né? Portugal vai fazer um ataque em determinada região, Espanha em outra região, e obviamente vão sofrer resistência, né? Os indígenas ali vão resistirem, né? Eles não vão aceitar de boas. E a gente vai ver, né? Vai ter um pouco daquela questão que a gente viu na aula dos jesuítas, onde os jesuítas já tinham sido liberados para armar os indígenas para se protegerem contra os bandeirantes, mas aqui já não são os bandeirantes que vão se proteger, né? Vão ser de fato as coroas. E vai surgir muita questão de por que os jesuítas, vai ter uma certa má fama, por assim dizer, com a coroa de Portugal, porque vai ter como os indígenas estavam resistindo, né, a administração portuguesa vai atrelar muito como se os jesuítas estivessem influenciando, quando não armando de fato os indígenas para se rebeliarem. Quando os jesuítas, eles não necessariamente influenciaram, os indígenas já tinham, e aqui entra a questão do discurso histórico, né? Os indígenas tinham agenciamento, eles tinham protagonismo nas suas ideias, eles estavam ali já catequizados, eles já talvez tivessem perdido alguns pontos da sua cultura indígena, mas eles ganharam outros, principalmente a questão do pensamento crítico. Então eles se reconheciam como um povo que tinha direito sobre aquela região, eles não queriam sair. Então eles eram um povo, de certa forma, letrado, era um povo letrado, e eles ficaram brigando, né, com a Inglaterra e Portugal. E se revoltaram, não aceitaram essa divisão, né. Vai acontecer então esses conflitos, né, e os indígenas vão buscar então várias estratégias nesse período desses conflitos. Uma das estratégias mais conhecidas assim é a estratégia de roubar os cavalos e os mantimentos dos assentamentos, né, dos acampamentos militares portugueses e espanhóis. Vão acontecer esses conflitos e vão morrer muitos indígenas, né, mas eles vão conseguir existir. Então as reduções não vão deixar de existir nesse momento. Daí vai com a perda, né, com os conflitos sempre com vitória não dos europeus, né, nem dos indígenas, mas também não dos europeus. Em 1755, os portugueses e espanhóis vão então resolver dar uma trégua, vão parar nesse ano não vai ter conflitos na região para tomada, né, para expulsão dos indígenas ali. Esses conflitos vão retornar em 1756, com os europeus já então juntados, né, eles não vão mais fazer ataques separados, eles vão se juntar, os dois exércitos, né, Espanha e Portugal, e vão ter então, de fato, um certo sucesso na expulsão dos jesuítas ali, né? Primeiro vai ter os ataques onde diversos líderes indígenas vão morrer, né? E a partir disso, os indígenas vão ficar meio perdidos, por assim dizer, né? Onde as lideranças morrem, eles acabam não conseguindo se organizar, né? Surgem novas lideranças, mas não tão fortes, potentes quanto as anteriores, então eles vão começar a se espalhar pelo território também. Não vão mais querer brigar pelo território das reduções.
E vai acontecer, então, a última batalha, que é conhecida, né, a Batalha de Caboaté, onde hoje é o município de São Gabriel, né, aqui no estado, que vai ser a batalha assim, que vai dar o ponto final da questão, onde os portugueses espanhóis saem vitoriosos, mais de 500 mil indígenas são mortos, né, e os indígenas missioneiros, né, os letrados, acabam se espalhando pelo território e uns fugindo para a região tendo uma nova fuga, né? Se antes eles fugiram por causa dos bandeirantes, agora eles fogem de novo para o território espanhol por conta das reduções ali de Sete Povos serem agora território português, né? O Tratado de Madrid vai ser cancelado, gente, em 1755, né? Mesmo com a vitória em 56, ainda fica um território ali muito muito pouco sem dono, por assim dizer, né? Mas a região onde hoje a gente conhece de fato a fronteira do estado do Rio Grande do Sul, né, essa vai se tornar uma fronteira delimitada e oficial em 1801, né, por outros motivos, né. Então a questão... Pode falar. A Batalha de Caboaté é a batalha que o Cepete Araju, não sei quem é que falou, eu não sei se tá aqui, quem falou na aula de jesuítas, falou, Cepete Araju é dessa batalha, ele lidera a Batalha de Caboaté, é um dos líderes, né, indígenas nessa batalha, e ele, se eu não me engano, ele é morto. É morto em batalha. Sim. Exatamente, bem lembrado. Então a Guerra Garantica foi esse episódio, gente. Agora eu vou retornar. Nossa, já tem 15 minutos de aula. Então vamos correr. Mas acho que dá pra correr sim. Ok. Voltando então às medidas pombalinas, né? A questão mais famosa, por assim dizer, das medidas pombalinas aqui na colônia, né? Vai ser então essa liberação da produção manufatureira no Brasil, né? Com o intuito já de tornar o país, Portugal, mas junto com a sua colônia, menos dependentes da economia da Inglaterra, né? Se na Inglaterra era proibida a manufatura de tecidos, isso no Brasil já vai ser um pouco escanteado, sabe? Porque não tinha tão como se controlar. Se a Inglaterra conseguia controlar, de certa forma, através de embaixador e diversos outros políticos, né? Figuras políticas, cargos políticos, o controle de Portugal não fabricar tecidos, né? Não ter uma indústria manufatureira, principalmente de têxtil, na colônia isso vai ser diferente. Então, por ser maior, por ser distante, bem longe do controle inglês, né? Vai ser, então, de certa forma, vai ser influenciado essa liberação, essa produção manufatureira no Brasil para ter esse intuito de aumentar a economia de Portugal. Uma das medidas que vai acontecer, então, vai ser a taxação do ouro, né? Então, o sistema de captação, que era uma taxa sobre o ouro explorado, vai voltar, então, a ser o quinto, né? Então, um quinto da produção vai ser ataxada pela coroa. Outra questão que vai influenciar vai ser o confisco das terras indígenas, né? Isso mais principalmente na questão da região do Paraná, né? Onde as terras começam então a ser distribuídas e incentivos de agricultura e pecuária na região para fomentar, né, para produzir matéria-prima para essa indústria manufatureira, né? O tráfico de escravizados vai começar a ser promovido somente entre territórios portugueses, né? Então, os escravizados que o Império Português sequestrava na África vão ser distribuídos e vendidos apenas entre suas colônias e Portugal, né? Porém, em Portugal ocorre a abolição ainda no século XVIII, se eu não me engano, é 1773. Ocorre a abolição de escravizados no país europeu, no país Portugal, na Europa. Mas a escravidão continua nas suas colônias, inclusive no Brasil. E esse tratado, então, de apenas escravizados pelo Império Português na África serem vendidos apenas para colônias portuguesas, isso começa a acontecer em 51. Então, os escravizados não eram mais vendidos para a Inglaterra, para os Estados Unidos, etc. Pode falar. Só? Lá em Portugal eles têm maior orgulho, essa é uma atitude de curiosidade, né? Lá em Portugal eles têm maior orgulho de, tipo, terem abolido a escravidão mais cedo que os outros países da Europa, em Portugal, né?
Mas nas colônias portuguesas não nada aconteceu nada. Eles começaram não aconteceu nada. de que adiantava banir em Portugal, um país extremamente pequeno, com um consumo interno extremamente pequeno, em produção também, né? Interna extremamente pequena, do que são nossas colônias, como o Brasil, uma das maiores colônias que já existiram, né, em questão de território. Lá, a maior produção seria através da mão de obra escravizada, né? Isso vai vir ainda nos anos finais do Brasil colônia, né? E isso no Brasil Império continua, né? E a gente vai ver, quando a gente vê Brasil Império, as relações de Inglaterra... Sempre falam em relação a Inglaterra e Portugal. As relações entre Brasil, agora Império, e Portugal ainda vão continuar muito, muito fortes, né? Então, Portugal ainda vai, apesar de ter abolido a escravidão em seu território, ainda vai aproveitar muito do contexto da escravidão. Não, sim, mas então, a coisa, eu tava lendo, agora, tipo, alguns dias atrás sobre isso, que lá em Portugal, a história de Portugal, né, é moldada dessa coisa de escravidão em Portugal não ter acabado mais cedo, que a escravidão das colônias portuguesas não foram tão horríveis quanto foi na Inglaterra. Então, eles têm toda uma narrativa benevolente da escravização de negros, enfim, ridículo, né? E tem toda a questão das colônias também, né? As colônias portuguesas na África, já isso vendo a questão da colonização da África já no século XIX, né? Enfim, a gente vai ver isso em outras aulas. Mas as colônias os países só vão se independencializar no século XX, Moçambique, Angola, Cabo Verde, acho que era também de Portugal. Isso, Cabo Verde, isso. Já falou quem são vocês para dizer, é a narrativa que eles querem colocar, né, de como eles fossem heróis, algo do gênero. Eu até botei eu mandei até no grupo ali o post sobre isso esses dias. É exatamente isso que eu tava falando. Tava falando no post, era sobre isso. Enfim, continuando as questões da liberação de produção manufatureira, né? Então a gente vai ter um dos principais feitos assim para o Pombal vai ser a criação das companhias de comércio, né? Vão ser duas aqui no Brasil. E uma vai ser a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que vai ser criada em 1755, e a Companhia depois de Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba. Essas companhias elas tinham o intuito então de realmente fomentar a indústria manufatureira, né? De incentivar a agricultura de matéria-prima, né? A produção de matéria-prima, por assim dizer, algodão, açúcar, está ali escrito, né? Na Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a ênfase agrícola era na produção de arroz e algodão, e esse algodão, o destino era para as produções manufatureiras de têxtil, né? Então aqui a gente vê então a questão do Tratado de Methuen não tão válido aqui na região da colônia, né? Mas também a Companhia do Geral do Comércio também tinha a questão da introdução de escravizados africanos na região ali onde hoje é Pará, né? Maranhão, porque aquela região ali, desde da colonização, era uma região onde a mão de obra era escravizada através era mão de obra escravizada indígena, né? E com a proibição mais forte de Marquês de Pombal, eles precisam, então, introduzir naquela região ali uma mão de obra escravizada africana, né, para essa produção agrícola de produtos de matéria-prima. Já na Companhia de Pernambuco-Paraíba, vão ter os mesmos objetivos, né, com ênfase já não em produção de algodão e arroz, mas sim em produção de açúcar, em couros, em fumo e cacau. Cacau vai ser uma questão extremamente... vai trazer muitas riquezas, né, a produção de cacau na região do Nordeste, mais na Bahia, mas também em outros estados ali do Nordeste. Porque cacau é chocolate, praticamente, né? E chocolate era um doce, um alimento, por assim dizer, bastante bem vendido, né? E gerava bastante riqueza ao comércio desse vegetal. Vegetal. Deu um branco do que chamar o cacau. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se tu sabe, Bruno, mas era considerado um produto de luxo o chocolate nessa época, o cacau? Eu acho que era. Se eu não me engano, eu já li alguma coisa sobre o que era. Acho que em Idade Moderna a gente viu isso, na História Moderna a gente viu um pouco disso. Porque o cacau ele é uma planta
que não se dá em todo lugar, né, gente? Inclusive hoje, Sim. acho que é fruto isso já. Eu acho que É algo que se dá muito naquela região onde hoje é uma região bem tropical, onde pega o Nordeste brasileiro e também daí vendo no globo assim pega os países africanos, né? Então a região, o comércio de sim. cacau Região equatorial? equatorial. Então o comércio ali nessas regiões também a gente pega na América Espanhola também tem um comércio, uma plantação de comércio bem grande, né? Mas quando a gente pega o mapa do globo, só essas regiões que tem localidade, né, no globo. Se seguir lá para mais para a Ásia, ali já é o Oceano Índico, Sim. né? A Índia ela fica acima dessa região equatorial, né, o país da Índia. Sim. Então o comércio de cacau ali é algo rentável, né, ainda. Tanto que eu já vi algumas reportagens de que no futuro, talvez 100, 200 anos, o cacau se torne cada vez mais escasso. Porque o consumo aumenta muito devido à população mundial aumentando muito e a Não faz plantação não dá isso. conta. Não faz. Não dá conta. Nossa, mas que tristeza. Eu já vi Meu algumas Deus. coisas sobre isso. Dá para jogar no Google depois que vocês encontram. Uhum. Outra questão da Companhia Geral do Comércio, e aqui mais a questão de Pernambuco e Bahia, vai ser uma certa organização do comércio português. Então, se antes o comércio era feito de maneira mais cada região por si, cada grande senhor produzia por si, vendia para a coroa, pagava a coroa em tributos, assim, agora vai existir mais uma institucionalização do comércio português, né? E isso vai favorecer muito a burguesia portuguesa, né? Os grandes capitalistas, né, de Portugal. Vão surgir também nesse período as chamadas mesas de inspeções, que vão ser organizações de cunho administrativo metropolitano, né? Que vão ser lugares que vão inspecionar todas as importações que chegam, importações que saem do Brasil e as exportações que chegam para o Brasil. Então, as mesmas inspeções vão ser como posso dizer, essa instituição que vai cuidar do comércio, vai fiscalizar o comércio e vai estar muito atrelado na questão do comércio de escravizados, né? A gente vai ver as mesmas inspeções voltando já quando o Brasil for império e ocorrer as primeiras proibições de tráfico de escravizados, né? Já coordena o preço também. Coordenava os valores, né? A alfândega, né? A gente pode chamar. Isso. Também vai acontecer então um desenvolvimento das unidades manufatureiras, né? Se a principal questão do Pombal foi a criação dessas companhias, né? E essas companhias produziam, então, comercializavam matéria-prima, mas também Pombal vai incentivar a indústria manufatureira bastante, né? Então, a produção de tecidos, de metal, de vidro, de produtos de couro, tapeçarias. Então, o setor manufatureiro vai ser bastante incentivado para se produzir produtos, para serem vendidos e, assim, produzir riquezas, né? Para aumentar a economia de Portugal. Os manufatureiros portugueses, então, eles tinham um vínculo bastante estreito, né, com as companhias comerciais, porque eles compravam, né? Então, diversos produtos de matéria-prima, né? Couro, algodão, outros produtos de matéria-prima eles compravam desses comerciantes brasileiros, né, que plantavam e ia para Portugal, e isso aumentava então um fluxo econômico muito grande, né, que favorecia Portugal. Aqui acho que a gente já viu, Guerra Guarnítica. Agora a gente está praticamente sobre Pombal, a era Pombal, foi esses conteúdos, né? Então a principal questão é essa influência, incentivo de uma indústria comercial na colônia para alimentar os cofres portugueses e assim diminuir, né, a dependência da Inglaterra. Levem esse conceito como principal da era pombalina, né? A gente vai ver daqui a pouco as coisas da era pós-pombalina, né? Gente, vocês nos permitem mais 10 minutinhos só de aula? A gente consegue finalizar. Uns 15, eu acho. Uns 15, mas de 10 a 15 no máximo, porque as confidências vão ser bem rápidas, assim. A Confidência Mineira, então, vai ser uma revolta que vai surgir nesse período, né? Não vai ter muita relação com Pombal, mas vai ter principalmente relação com o ciclo do ouro. Então, tem como sede a Vila Rica, né? Onde hoje é Ouro Preto. Vai ter como principal motivo de acontecer esse movimento da Inconfidência Mineira vai ser a arrecadação de dívida, né, da coroa, né, quando vai surgir no ano de
1777, 88, boatos de que a derrama, que era aquela taxação que a gente viu na aula passada, de confisco, né, onde fiscais portugueses adentravam as propriedades, as residências e pegavam ali tudo que achavam que podia pagar a dívida que aquela pessoa tinha com a coroa. Então, isso a derrama já não acontecia nesse período há uns 10, 15, 20 anos, sabe? Então, quando houve esses boatos de acontecer uma nova derrama, a população, principalmente a elite, ficou bastante perturbada. E a partir disso, então, eles vão criar um movimento, né, um grupo, que vai ser liderado, em maioria, todos eles vão ser pertencentes à classe de elite, né? Então, a Conferência Mineira tem essa principal característica de ser um movimento intelectual e ser um movimento elite, né, de elitizado. O filho, a gente viu na questão do ciclo do ouro, né, o filho das elites, logo no início da exploração do ouro, tinham a possibilidade de estudar na Europa e voltavam de lá para o Brasil com a cabeça formada, né, com as ideias iluministas que estavam em pleno vapor, né, na época. Uma questão que é importante a gente notar é que a Inconfidência Mineira acontece em 1779, que é o mesmo ano da Revolução Francesa. Ou seja, a Inconfidência Mineira não teve a influência da Revolução Francesa, mas teve influência da independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1772, alguns poucos anos antes, mas que teve forte 1776 é a independência dos Estados Unidos. E vai ter bastante influência, né? Os ideais iluministas que guiaram a independência dos Estados Unidos vão guiar esses grupos de intelectuais na Conferência Mineira. Então, esse movimento, eles vão ser um grupo extremamente pensante, por assim dizer. Então, eles vão discutir todas as questões de liberdade, né? Que era o ápice do movimento da ideia iluminista, né? A questão da liberdade e a queda do antigo regime. Então, eles vão arquitetar um plano de que a província, né, a capitania de Minas Gerais, se tornasse independente da coroa portuguesa e assim então se tornasse uma república, né? E nesse lugar então a escravidão seria abolida porque as ideias iluministas já não concordavam boa parte com a questão da escravidão, né? E vai então chegar até a se elaborar uma bandeira, né? Que essa bandeira vai ser a bandeira que hoje a gente conhece como a bandeira do Estado de Minas Gerais. Tem esse triângulo vermelho e esse dito em latim, libertas, quais será também, que é a liberdade chega, alguma coisa assim, tipo, a liberdade chega antes tarde que nunca, algo nesse sentido, sabe? A liberdade chega mesmo que tarde, é mais ou menos essa tradução, a liberdade chega mesmo que tarde, mesmo que tardia, né? Então a liberdade é a principal função ideal desse grupo de intelectuais, né? Desse grupo da elite. Logo em seguida, quando eles começam a ter essas reuniões nas casas dos inconfidentes, a coroa, não sabendo dessa reunião, desse grupo, né, arquitetando esses planos, a coroa assegura que não vai ter derrama, não vai ter cobrança dessa taxa. O que vai deixar, então, os inconfidentes, o movimento meio perdido, assim, né? Eles não sabem o que é. Eles planejaram a FU, gente, como eu mostrei para vocês. Fizeram bandeira, discutiram a FU, como seria armar o povo, a população local. Já existia burburinhos de estar ensinando a população local sobre esses conceitos, né, de libertação, conceitos do iluminismo, né? Então, o movimento vai ficar meio que perdido assim, mas vai acontecer algo que vai fazer o movimento ser conhecido, né, por assim dizer. Se o movimento era desconhecido pela coroa, então o movimento vai ser conhecido pela coroa e a coroa vai tomar isso como uma revolta, né? É um movimento que tinha como principal motivo separar a Minas Gerais e tornar um lugar independente, né? A coroa toma conhecimento a partir de Joaquim Severo dos Reis, né? Ele vai atrair movimento, ele era se não me engano, eram 12 pessoas que faziam parte. Ele vai ser
ele vai trair o movimento, ele vai, em questão de troca de dívida, né, ele era muito endividado, daí ele chega lá para a coroa e fala, olha, tem uma coisa para falar para vocês, mas eu só posso falar para vocês se vocês perdoarem minhas dívidas. Daí a coroa, tá, fala o que quer, depois a gente vê. Então, estavam tramando um movimento super... não ri do meu... É o jeito que eu achei para explicar. Estão tramando um movimento para se separar de vocês, para se tornar independente e tudo mais. E quem participa são esses aqui, ó, a listinha. Então a coroa, tomando conhecimento, né, vai perseguir, aprisionar esses participantes, né, que vão vão ser batizados como inconfidentes. Inconfidentes é uma palavra que é usada com pessoas que arquitetam contra o rei. Vai ter então um julgamento, né, dos inconfidentes. Vão ser condenados à morte, né, por um crime de lesa majestade, né, por estarem arquitetando se separar, né, uma revolta. Mas, como a gente deixou bem claro ali antes, era um movimento de elite, né? Então a parte deles eram filhos da elite, e se eles fossem mortos, praticamente, isso geraria talvez, daí sim, mais revolta. Então no dia seguinte já eles são perdoados. A coroa portuguesa acaba perdoando essas pessoas da elite por terem promovido, de uma certa forma, pensado numa rebelião, numa revolta. Só que eles tinham então a questão de, mas a gente precisa ter alguém que sirva de exemplo, pelo menos que não gira, não faça tanto, que não gira mais descontentamento da elite com a gente. Eles vão escolher então uma figura para ser uma arte, por assim dizer, né, para dar o exemplo, né. E essa pessoa vai ser Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido, né, de Tiradentes por ser dentista. Ele vai ser executado. O Tiradentes desse grupo era o mais pobre, por assim dizer, era o menos rico. Ele fazia parte da elite, mas ele não tinha grandes posses e tudo mais, então para a coroa ele era a figura boa para ser o exemplo, né, porque não ia gerar descontentamento pela grande elite. Se mais pessoas fossem mortas, por assim dizer, né. Então o Tiradentes ele é enforcado e esquartejado em praça pública, né, na praça que eu mostrei fotinho para vocês semana passada, na praça que recebe o nome dele, né, a Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Ele foi esquartejado nessa praça, enforcado e esquartejado nessa praça. Ali no meio tem até um obelisco com uma estátua dele. E é isso sobre a Conferência Mineira, gente. É só esse movimento que se juntou e não chegou nem a fazer nada de armado, nada bélico, assim, porque não precisou, né, porque a derrama, que era o principal motivo de taxação, foi desmentida, então não tinha por que eles se revoltarem. Quando a coroa descobriu, deu um aviso ali e usou como exemplo a execução de Tiradentes. Mas é importante a questão do Tiradentes, ela é bastante vista na história, porque pelo resgate histórico e revisionismo histórico que se faz dessa figura já nos primórdios da República, né, do pensamento republicano, que vão trazer, porque Tiradentes, fazendo parte desse grupo dos Inconfidentes, se torna então o herói republicano, né, porque ele foi nunca executado desses Inconfidentes. Então há um resgate da figura dele para se tornar como se fosse o herói republicano no processo de proclamação da República, né? Isso tanto antes da proclamação da República quanto nos anos iniciais da República, né? Então Tiradentes vai ser resgatado como um herói republicano. Não existia imagens dele da época que ele viveu, de fato. Então vai se começar a criar uma nova iconografia dele, onde vão pintar ele como uma figura, um homem branco, magro, cabeludo, que vai se assemelhar muito à figura de Jesus Cristo. Mas isso é uma coisa extremamente construída, gente. Não se tem ideia se Tiradentes de fato tinha essas imagens. Eu vou mostrar uma fotinho para vocês. Tinha esse rostinho, essa barba grande, essa figura, essa imagem que lembra tanto a imagem de Jesus Cristo. Não se tem noção. Essa pintura que a gente trouxe, esse retrato, é do Oscar Pereira da Silva, né? E foi pintado no século XX. Então, ele foi pintado 2 séculos depois do Tiradentes, sabe? Então, se cai muito em algumas provas essa questão desse revisionismo, desse resgate histórico do Tiradentes como um herói republicano, né? E a montagem que se fez dessa figura, né? De ser algo assimilado a Cristo, talvez, né? Tem esse apelo mais popular, religioso, apesar da República não estar muito atrelada nessas questões, né? Mas mesmo assim se toma esse conhecimento. Quando eu estava no colégio, eu aprendi, eu fazia uma observação no colégio que chama Tiradentes, então faz sentido, né? Eu tive algumas coisas em relação a isso e tal. E aí eu me lembro que uma das imagens que a gente
aprendeu, é tipo uma imagem que eu fico, até hoje eu sou meio traumatizada, que era a imagem esquartejada dele, tipo uma pintura esquartejada dele, Tem tipo uma dos obra. braços, pernas, tronco, tudo empilhado e a cabeça assim, empilhada num troço, assim. Eu fiquei super traumatizada com Tem, eu vi aquilo, eu essa. falei, Eu podia ter gente, trazido essa imagem, esqueci, eu não coloquei. Outro movimento importante desse final do século XIX, desculpa, do século XVIII, vai ser a Conjuração Baiana, né, que também recebe o nome de Conjuração dos Alfaiates ou até também de Inconfidência Baiana. Né. Ela vai ser um movimento, em algumas medidas semelhante à Inconfidência Mineira, algumas medidas diferentes. Ela vai ser sediada em Salvador, na Bahia, né, e vai ser então um movimento liderado pelas classes populares, né, por pessoas pobres e até mesmo alguns escravizados, né, ou alforrados, né, com escravos que foram libertos, ou mesmo escravos fugidos, né. Mas a principal também vai ser a questão de classes populares, né, de trabalhadores urbanos comuns, né, para profissionais urbanos, onde vai ter os destaques, né, os alfaiates. E aqui é um dos principais contrapontos com a Conferência Mineira. Né? A Conferência Mineira foi o movimento da elite, aqui e protagonizado pela elite, aqui vai ser um movimento então, protagonizado pelas classes populares, né? Onde a maioria desse movimento vai ser então pessoas mestiças, né, filhas de brancos e pretos, e brancos e indígenas, com pessoas pretas, né, que eram escravizados ou mesmo pessoas livres, né. E também, mas aqui uma coisa que se assemelha com a Conferência Mineira é que vai ser então uma bastante influência, né, do iluminismo. E aqui a gente então, também vai ter influência da independência dos Estados Unidos, também da independência do Haiti, que vai alguns poucos anos antes, né, em 1792. Vocês já tiveram essa aula com o Luquinhas. A Revolução Francesa também já aconteceu e vai influenciar bastante as ideias deles, né? A Conferência Mineira também vai ser uma influência, que também já tinha acontecido. Esse grupo vai se juntar, vai discutir principalmente questões de uma dificuldade político-econômica muito grande devido à transferência da capital, né, para o Rio de Janeiro. Então, Salvador se tornou uma região, como podemos dizer, periférica, né, da colônia, onde não se cobrava muitos juros, a vida ali era bastante difícil, por assim dizer, né, e eles estavam descontentes, né? Principalmente com a questão dos trabalhadores urbanos não estarem pagando muitos juros, muitas taxas, né? Muitos tributos para a coroa e não terem tantos lucros, né? Principalmente. Então eles vão se reunir e vão começar então a criar uma série de panfletos, né? Que vão circular pela colônia e esses panfletos vão ser guiados, né? Vão guiar esses 6 pontos, né, que eles acreditavam. Que primeiro a abolição da escravidão, né, então eles tinham então semelhante à Conferência Mineira a questão de abolir a escravidão, porque uma ideia iluminista, né, a abolição da escravidão, diminuição dos impostos, abertura dos portos, aumento salarial, fim do preconceito. Essas coisas eram então questões que não se passavam não eram ideias que se discutiam com a coroa, né? A coroa não discutia essas questões de abolição da escravidão e principalmente de diminuição de impostos, né? Então, eles se reuniram e queriam, então, atrelado a isso, proclamar uma república, né? E aqui eles não tinham tanto a ideia de proclamar somente Bahia ou Salvador uma república, e sim, talvez, tinha a ideia de proclamar toda a colônia uma república, né? Só que eles vão ser descobertos pela coroa nesse movimento. Então eles não vão ser traídos como a Conferência Mineira foi traída, né? O movimento lá foi traído. Aqui eles vão ser descobertos porque, principalmente para esse episódio, a partir de agosto de 1798, onde eles vão distribuir panfletos, e aqui não é distribuir de mãozinha em mãozinha, né? É pegar um grande panfleto, assim, em alguns lugares chaves da cidade, e esses vão ser conhecidos como os boletins sediciosos, né? Então eles vão colar esses papéis manuscritos, né, em grandes pontos da cidade, trazendo todas essas ideias de abolição da escravidão, diminuição dos impostos e proclamação da república, né, que vão deixar a coroa dizendo, não, isso aqui está errado, isso aqui é uma revolta, né? Então a coroa vai, sim, após a descoberta, perseguir e condenar os participantes. E diferente da Conferência Mineira, eles vão ser de fato condenados e mortos ou presos ou exilados, né? Eles não vão ter perdoados. Nenhum participante do movimento
da Conjuração Baiana vai ser perdoado como os da Conjuração Mineira foram, né? Então vão ser a maioria mortos e exilados, né? Vão ser mandados para outros lugares. E porque aqui a gente coloca então a questão, né? Porque a maioria deles não eram da elite, né? Eles eram classes populares, quando não escravizados, e a maioria que participou eram pessoas pretas, né? Ou mestiças, pardas. Sobre Conjuração Baiana é isso. Então, gente, Conjuração Baiana e Mineira são 2 episódios bem rapidinhos, assim, não tem muito o que se falar. Mas caem em vestibular. E as principais questões é Mineira, atrelada à elite, Baiana, atrelada a classes populares. Eu vou falar sobre a organização do Império pós-Pombal de forma bem rápida agora, tá? Porque não é uma questão, assim, tipo, é importante, claro, mas ela é uma questão um pouco mais secundária, assim, ok? Então, o Dom José morre em 77 e marca aí o fim da era Pombal, porque Pombal ele é destituído do cargo dele, porque a Dona Maria I, filha de Dom José, ela entra, né, como rainha e destitui ele, enfim, tem vários nobres que não gostavam muito dele, pelas coisas que ele fez, né, Pombal no caso, então destituem Pombal. Então, coisas importantes para ser dito aqui, esse período ele é conhecido como a viradeira, o período pós-Pombal. Viradeira por quê? Porque a Dona Maria, ela segue algumas linhas que o Pombal estava fazendo, de questão manufaturas, produção de manufaturas, só que ela muda outras coisas, ela vira outras coisas, como a extinção da companhia de comércio, que nem o Bruno estava falando antes. Essas companhias de comércio que existiam antes, com o Pombal, elas se extinguem nesse período. Ela tem um quê mais absolutista que o pai dela, ela não curte muito delegar poderes, coisas aos outros, como Pombal tinha esse poder que ele tinha de reformas e tudo mais. Isso não acontece, não tem um primeiro-ministro fazendo isso com a Dona Maria I, e os secretários de Estado que vão tomar esse lugar, com o Martinho de Mello Castro e o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, são os que são responsáveis pelas reformas que acontecem nesse período. Pode passar, Bruno. E alguma das medidas desse processo, então, foi a política de substituição de importações e da expansão do comércio. Isso ela não tem, que nem o Pombal estava fazendo, isso para ela é ok, ela acha que está ajudando a crescer a economia portuguesa, né, do Império Português. Aí, por outro lado, ela proíbe atividades industriais no Brasil, também por causa do contrabando e fraudes que estavam ocorrendo dentro da colônia. E por isso ela ordena o fechamento de manufaturas têxteis através de alvará, que é um alvará que ela lança em 85, sobre a proibição, então, de produção interna do Brasil. Ela proíbe total, não permite nenhuma indústria ser construída dentro, né, do território colonial. E uma reforma fiscal que ela tenta abolir alguns impostos, tentando aliviar a pressão fiscal e estimular a atividade econômica. A Dona Maria, ela é muito controversa, porque ela é conhecida por alguns como a Maria Louca ou a Maria Piedosa. Por N motivos, ela sofria, assim, de problemas psiquiátricos, ela tinha depressão, enfim, por problemas genéticos. O pessoal da coroa era tudo meio doida, né, porque vocês se lembram, né, as coroas europeias eram tudo uma família só, então tinha essa coisa de primo com primo, tio, sobrinho, enfim. Então, esse problema genético ocorriam nas famílias reais, de problemas psiquiátricos, físicos. Então, a Dona Maria, ela sofria disso. Ela teve uma relação muito conturbada com os nobres da época. Ela foi afastada, digamos assim, em 1792, porque disseram que ela era incapaz de reinar, né? E colocaram a partir daí o príncipe regente como o rei, não digamos o rei, mas como uma pessoa regente, né, da coroa, o Dom João, que seria o que viria para cá depois, isso vocês vão ver na próxima aula com o Luquinhas, e que é o pai do Pedro I do Brasil, né? Então,
Essa coisa, eu podia problematizar aqui, mas eu não vou, porque a gente não tem tempo, já é 10 horas, eu não quero ficar, né, puxando vocês até muito tarde, sei que vocês estão cansados, mas eu acho super interessante procurar isso, porque é questão, às vezes, também de preconceito de gênero. Vocês podem ver que muitas mulheres que reinaram na Europa, tanto nessa época quanto antes, elas tinham alcunhas preconceituosas, chamando de loucas, enfim, aquela forma que elas lideravam. Então, isso tinha muito a ver, além de ela ter, sim, problemas psiquiátricos, isso tinha a ver com a forma dela de algumas coisas de impulso firme. E acho que sobre isso, é isso. Se vocês quiserem alguma coisa sobre a fotinha dela, esqueci de botar. A fotinha dela, eu botei uma fotinha dela nova, tem umas fotinhas dela bem novinhas, que eu botei, acho que ela tava mais velha já. Isso é final, eu não vi a data, não achei a data, mas é final do século XVIII. Acho que é isso, galera. Por hoje é isso. Agradeço por vocês ficarem até tarde. Desculpa a demora, até 10h20, porque eu sei que vocês estão cansados. E eu botei um artigozinho, eu podia ter botado mais, eu botei um artigozinho falando sobre o período, a reforma, tem um artigo da reforma educacional no Brasil que eu achei interessante para vocês verem, se quiserem dar uma olhada, tá? Qualquer coisa nos chamem, podem nos chamar a qualquer momento, a gente pode tirar as dúvidas, né, por Lattes, enfim. Boa noite, gente. Beijo, gente. Obrigada pela aula e qualquer coisa, pergunte, gente, viu? Beijos. Boa noite. Boa noite.